Olá, bom dia! Bem-vindos às nossas séries do How To. Vamos? Neste episódio, vamos aprender como se pode limpar feridas e fazer pensos. E temos aqui o Odi, que é o nosso ajudante. Ele está com este ar desgraçadinho, porque é muito tímido, mas ele também é muito brincalhão e bem disposto. Vamos só falar de algumas noções básicas que todos devemos saber acerca dos nossos amigos de quatro patas. Primeiro, temperatura retal é um bocadinho mais alta que a nossa, é entre 38 e 39 e até 39,5 normalmente não há problema. Frequência cardíaca de 60 a 160 batimentos por minuto e quando estão nervosos, naturalmente como nós, eleva um bocadinho mais. E a frequência respiratória entre 15 a 30 respirações por minuto. Tanto para a frequência cardíaca como para a frequência respiratória, o ideal é contar em 15 segundos e depois multiplicar por 4, só para ficarmos com uma noção de qual é o valor por minuto. É importante termos em casa uma caixa de primeiros socorros especialmente para eles, porque na altura em que acontece uma emergência nós sabemos que está tudo ali e pronto a usar. Colocamos um link em baixo, onde podem ver o material necessário para a vossa caixa de primeiros socorros. Antes de mais, e antes de começar a tentar tratar de qualquer ferida, independentemente da origem da ferida, pode ter sido uma mordidela, ou seja, pode ter sido traumática, ou pode ser uma ferida, uma infecção de pele, independentemente da causa da ferida, antes de fazermos seja o que for, é importante pensarmos na segurança. O melhor é sempre ter, e até pode ser junto a essa caixa de emergência, um assaio próprio para o vosso animal. Ou então, como nós nunca sabemos como eles podem reagir na presença de dor, temos sempre hipóteses caseiras, como usar um cordel, até um cordel dos sapatos pode ser um assaio provisório, em que damos um nó, colocamos gentilmente na boca dos nossos amigos e atamos aqui atrás. Isto já nos dá uma proteção para podermos mexer na ferida à vontade, sem eles terem que se defender de uma possível dor. Ou então, às vezes é mais fácil, se o animal também estiver com muito medo ou excitado, é mais fácil pôr uma toalhinha à volta do pescoço, para ali no anjo, uma toalha à volta do pescoço, em que uma pessoa segura aqui, e então pode-se tratar do resto do corpo e é mais difícil eles conseguirem virar para se defenderem, ok? Vamos então, depois de tratarmos da segurança, passar para a limpeza das feridas. Vamos imaginar que o meu Odi tem aqui uma ferida grande e o que é que nós temos que fazer primeiro? Se tiverem na vossa caixa de primeiros socorros, é bom ter luvas. Numa situação de emergência, se não tiverem luvas, não há um problema gravíssimo, mas o ideal era terem luvas. Vamos limpar com soro fisiológico, deitamos o soro fisiológico nas compressas. Normalmente há ampolinhas pequeninas de soro fisiológico que são o ideal para estes casos, porque abre-se a ampola, usa-se no momento e não fica a estragar ou a deteriorar-se. Limpamos a ferida cuidadosamente. Se houver areias, terra, pode-se pôr soro com pressão, pode-se pôr soro com bastante pressão e limpar cuidadosamente a ferida. Depois, convém ter em casa uma solução antisséptica, pode ser de clorexidina, pode ser betadine diluído. Eu costumo fazer uma solução de betadine, uma parte para 10 e com essa solução limpo as feridas à vontade. Põe-se a clorexidina nas compressas também, ou o betadine, e depois de limpar bem com o soro fisiológico, limpamos com a solução antisséptica. Por fim, o ideal é pôr um creme cicatrizante e isto vai depender também do tamanho da ferida.
Se for uma ferida muito aberta, em que haja exposição dos tecidos subcutâneos por baixo da pele, não vamos pôr creme nenhum. Vamos pôr apenas compressas umedecidas com soro fisiológico e vamos tapar para irmos ao veterinário para o animal poder ser suturado. Se for uma ferida superficial, uma erosão, raspado, uma infecção de pele, vamos pôr um creme cicatrizante e vamos pôr um creme cicatrizante na compressa, colocamos as compressas, é bom pôr sempre 2, 3 para absorverem os líquidos que estão por baixo e depois o ideal é ter um género deste adesivo, que é um adesivo muito fácil de colar e também é fácil de descolar. Por isso, para uma proteção simples, vocês cortam um pedacinho do adesivo, eu não vou colar no body, mas tiram estas partes e colam por cima das compressas. Este adesivo é muito bom para ter em casa, porque ajuda-nos em muitas situações e em que não chega a ser preciso eles pôr um colar isabelino ou alguma proteção, porque eles assim já não lambem a ferida. Feridas como acabamos de limpar, nestas zonas do tronco, onde a pele é lisinha, são feridas mais fáceis de fazer os pensos. Há zonas especiais, como a cauda, as patas e as orelhas, onde é mais difícil fazer pensos. Então nós vou só explicar como é que podemos fazer pensos nestas zonas, de modo a que seja confortável para eles. Vamos começar por fazer pensos nas orelhas. Fazemos exatamente os mesmos passos que falamos anteriormente, a limpeza com soro fisiológico, o antisséptico e o creme cicatrizante. Mas depois vamos pôr uma compressa por cima da ferida e o que é que vamos fazer? Dobrar a orelha para cima da cabeça. O que ajuda a fazer uma compressão na ferida e nos vasos sanguíneos, e sempre que eles abanem a cabeça, há menos probabilidade de sangrar. A seguir, pegamos numa ligadura e vamos fazer um pensinho à volta da cabeça. Vamos tentar que o óbvio se vire um bocadinho para aí e vou-vos mostrar deste lado como é que fica. Esta orelha fica livre e o penso passa à frente e atrás da orelha. Isto é uma das técnicas e mesmo que depois se precisem dirigir ao veterinário, pelo menos o sangramento fica controlado. Tá bom, Adi? Tá bom? Nas patas e na cauda, o problema é o mesmo, é como fixar um penso, e é um problema que até acontece muito com os cães de raça labrador, que estão sempre a abanar o rabo e batem com o rabo em todo lado, e muitas vezes fazem ferida e são feridas muito difíceis de cicatrizar, porque a centrifugação da cauda está sempre a abrir os vasos e a causar novo sangramento. E então, há umas técnicas para fazer um penso na cauda ou nas patinhas. Então, para os pensos na patinha, nós vamos colocar um adesivo de cada lado do membro. Fazemos na mesma os passos anteriormente descritos para a limpeza das feridas. Imaginemos que a nossa feridinha é aqui. Pomos um adesivo assim de cada lado. Passamos a ligadura à volta da patinha. Uma ligadura, esta é de algodão, mas pode ser uma ligadura normal. E depois viramos o adesivo e colamos. O que é que isto permite? Permite que o penso não saia passado 1 minuto de nós o termos colocado com tanto carinho. Idealmente, podemos ter também uma ligadura elástica
na nossa caixinha para colocarmos por cima e fica o nosso penso. Estes pensos são válidos tanto para as patas como para a cauda. Ter sempre o cuidado de não apertar muito o penso para não causar edema da extremidade nem falta de circulação. Chegamos ao fim de um episódio. Se tiverem dúvidas ou sugestões de assuntos que possamos falar nos próximos episódios, basta comentarem. Obrigada. Obrigada, olha.